Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 95. Temos um dia lindo de sol, né? Um inverno, mas um inverno hoje mais quente, né? Do que os outros invernos. Mas nós estamos aqui aprendendo com o nosso Deus, né? Ministradas pelo Espírito Santo de Deus, e Ele quer trazer os frutos, né, do caráter de Cristo, forjando e formando em nós, e principalmente nas circunstâncias que nós estamos vivendo, né? Um tempo de que nós devemos perseverar, né? Para que a esperança seja a nossa frente, algo que nós estejamos almejando, né? Esperar em Deus para que nós possamos continuar vencendo esses dias que nós estamos vivendo. Hoje nós vamos então falar sobre a bondade, o fruto do Espírito. Bondade, fruto do Espírito. Nós sabemos que cada uma né, do fruto, né, da parte do fruto do Espírito Santo são virtudes, né, espirituais, que Cristo veio nos ensinar, ele veio mostrar, representar quem é o nosso Deus e a forma como ele trabalha, como ele cuida, como ele ama. E nós vemos através então desse estudo. E essa virtude chamada bondade, a bondade faz aquilo que é certo muitas vezes. É ação de ser bom, de ser gentil, é ação de ser reto para com o próximo. A bondade sempre ela é estendida. Nós usamos de boas ações com os outros, né, com o próximo. Mas para que você seja bondoso para com seu próximo, você precisa pensar benignamente, como nós aprendemos ontem sobre a benignidade, que é uma motivação, é uma intenção, né? Então nós devemos pensar benignamente e agir com bondade. Por isso que a benignidade, ela vem antes da bondade, pois antes de agir com bondade, nós devemos pensar com benignidade. A Bíblia nos diz que aquele, pois, que sabe fazer o bem, que pensa em fazer o bem e que não o faz, comete pecado. Isso está lá em Tiago 4,17. Já em Gálatas 2, versículos de 8 a 10, nos diz assim: então, o homem espiritual, o homem que é salvo em Cristo Jesus, quando faz o bem, ele não faz por interesse ou por glória própria. Ele faz para a glória de Deus, com gratidão por ter sido salvo em Cristo. A nossa bondade, ela é uma extensão, né, da nossa gratidão pela salvação que recebemos em Cristo Jesus. A gratidão por tudo o que Deus fez e faz através da vida de Cristo em nossas vidas. E isso se reflete em atos de bondade para com os bons e para com os maus. Ser benigno e ser bondoso implica em agir em favor do outro, independente de que ele seja, daquilo que ele seja ou daquilo que ele faça. É algo que vem de dentro, é um sentimento puro, puramente divino, honesto com a pessoa. E pode, sendo esta pessoa sendo boa ou não, até para aqueles que nos magoam, a palavra de Deus diz que nós devemos nos mostrar benignos. Mesmo sendo magoados, nós devemos continuar fazendo o bem. Um autor desconhecido falou acerca da bondade e da benignidade e da bondade. E ele se expressou dessa forma:
Se eu tiver fome e você me der um pão para comer, isto é bondade. Mas se você passar geleia, isto é benignidade. Então, repetindo, eu devo pensar benignamente e agir com bondade. Isto torna as coisas simples, mas também especiais. É o modo de enxergar com os olhos do coração. Jesus, ele nos ensinou esta lição lá em Mateus 5:44, ele diz assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei aqueles que vos maldizem e fazei o bem aos que vos odeiam. E orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem, por isso, antes de agir com bondade, nós devemos pensar com benignidade. É assim e assim nós cumpriremos esse mandamento e seremos seus discípulos, pois nossa bondade, ela pode ser passageira, mas sermos benignos é ser eterno. Assim, diz Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Apesar, diz a palavra de Deus, de sermos maus, e assim podemos fazer o bem. Por isso Jesus disse: se vós, sendo maus, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. O Senhor, ele envia suas dádivas. Ele próprio é uma dádiva para nós, não porque somos bons, mas por causa da sua graça e da sua misericórdia. E da mesma forma como ele age conosco, ele quer que essa ação benigna que ele tem para conosco seja um reflexo da nossa atitude para com os outros. O contrário da bondade é a maldade. Quem não é bom é mal. Não fazer o bem é pecado. A maior tentação é pensar que a bondade, ela origina-se de nós mesmos e não em Deus. Daí que nasce então a soberba e a arrogância daqueles que fazem algo bom buscando o seu próprio interesse. Romanos 3:12 nos fala exatamente isso. Não há quem faça o bem, não há um só. É o bem que entra em nosso coração, pelo nosso Deus, pela ação do Espírito Santo de Deus, que se reflete em pensamentos benignos e ações bondosas em relação ao outro. Não há, se não for, a divina semente, que é Jesus, a ser plantada em nós e florescer a sua vida e seus frutos em nós, não seremos bondosos e nem benignos, pois isso é divino, não é humano. A palavra de Deus também nos diz: uma árvore boa dá fruto bom e uma árvore má dá frutos maus. O nosso caráter espiritual pode ser determinado segundo a natureza do fruto que você produz em Cristo Jesus. Se estamos em Cristo, nossos frutos serão benignos e serão cheios de bondade. Observemos então a bondade de Deus para conosco, pois esse deve ser o reflexo da bondade de nós para com o outro. Salmo 23, versículo 6 nos diz assim: se ele, o seu Senhor e pastor, é bom e benigno, por que não sermos?
A promessa que nós temos do Senhor é esta: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E que assim seja conosco. A benignidade e a bondade é um dom divino, que é a divina semente que está em nós, que é Jesus Cristo, que está sendo forjado, formado de dia em dia, de glória em glória. Então, quando nós agimos, nós devemos agir com a mesma bondade, a mesma benignidade que nós temos recebido do nosso Pai. E assim, a bondade do Senhor e a misericórdia dele nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Que Deus nos abençoe e que esta palavra possa chegar mais fundo em nossos corações. Esta é a mensagem, este é o Evangelho da paz. Calcemos então esta sandália. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.